Jesus. Vocês trouxeram a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57, em nome de Jesus. Vamos estudar a palavra de Deus e vai ser uma bênção. João, capítulo 6, versículo 57. Quem tiver telefone celular aí, irmãos, você dá uma olhadinha nele para ele não tocar. Só tem um telefone celular, dá uma olhadinha aí, já está desligado já, né? Graças a Deus. João 6, verso 57. Em nome de Jesus. Que dia que é hoje, meus irmãos? Hoje é dia 5 de janeiro de nosso Pai, 2020. Esse ano só faz 18 anos, né, irmão? Graças a Deus, né? Deus é bom. Meu Pai do céu, 2020. Deus dá vitória para nós. Amém, gente? Irmãos, o tema da mensagem é o seguinte: nem só de pão viverá o homem. Repita comigo: nem só de pão viverá o homem. Repita mais uma vez: nem só de pão viverá o homem. Está escrito aqui, João capítulo 6, versículo 57, diz assim: como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Leia mais uma vez para você gravar. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Observe uma coisa que Jesus ele fala: quem dele se alimenta, dele vai viver. Jesus estava falando, preste bem atenção nisso, quem dele se alimentava, dele teria vida. Então dá para entender que dependendo daquilo que eu me alimento, dependendo daquilo que você se alimenta, você pode ter vida, ou você pode ter o contrário de vida, que é a morte. Preste bem atenção, vou ilustrar aqui. Irmão Paulo, sobe aqui por favor. Esse bolo, irmãos, tem aqui dentro desse potinho aqui, tem pão de queijo e tem um pedaço de bolo. Hoje é dia 5 de janeiro. Esse bolo aqui é do Natal. Está vencido. Tá ou não está? Está vencido. Se o senhor olhar de longe assim, está bonitinho, não está? Pão de queijo, né? O bolo. Mas põe pertinho do nariz. Não precisa ser muito não. Está ruim. Está vencido. Natal foi dia 25, né? 24, 25. Para 30, 5 dias. Hoje mais 5, 10 dias. Está vencido. Não dá para comer. O negócio está feio aqui. O cheiro está feio. Ficou guardado ali, essa baciazinha ficou ali guardada ali. Eu esqueci. Um dia desse eu estava com fome. Eu falei, tem um bolo ali, vou comer um bolinho, um pão de queijo. Quando eu fui abrir, eu tinha esquecido que era do Natal. Aí eu falei, não dá para comer isso aqui. Porque se eu comer esse bolo, eu vou passar mal. Obrigado. Eu vou sofrer uma intoxicação alimentar e eu vou passar mal. Você não teria coragem. Quem não queria um pedaço? Quem de vocês aqui não quer um pedaço desse bolo? Quem não quer, levante a mão. Ninguém quer esse pedaço de bolo. Porque esse pedaço de bolo, ele está o quê? Estragado. Então, se você se alimentar dele, você vai adoecer. Jesus diz que quem se alimenta dele, é escrito aqui, como o Pai me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim
se alimenta, também viverá por mim. Deixa o João aí, vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus 4, versículo de número 1 até o 4. Aqui diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Satanás falou com Jesus, preste atenção nisso. Satanás falou com Jesus. Só que Jesus se alimentava do Pai, então pelo Pai ele vivia. Aí ele dá uma boa resposta aqui no versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás faz a Jesus um pedido: transforme a pedra em pão. Aí Jesus responde com a palavra. Ele estava se alimentando daquela palavra. Se você se alimenta de palavras ruins, negativas, você vai ter problemas espirituais. Uma tentação vem, uma luta vem, um problema vem, você não vai saber o que fazer ou falar. Assim como um alimento ruim, quando você come dele, ele vai fazer mal para o seu organismo. Eu já vi casos de pessoas que morreram por causa de um sanduíche. A pessoa comeu um sanduíche, tinha mortadela, e a mortadela estava contaminada, estava estragada. Tinha uma bactéria, e a bactéria alcançou o corpo da pessoa, e ela morreu por causa de um sanduíche. Às vezes uma conversa que uma pessoa vem e traz para você, um comentário que alguém vem e traz para você, uma revolta que a pessoa traz para você, uma coisa que ela leva, e você come aquilo está estragado. Você tem que se alimentar da palavra de Deus. Às vezes você vai ao médico, você recebe um diagnóstico, o médico estudou, ele fez faculdade, ele estudou e ele sabe o que ele está falando. O que ele está falando? Que você tem um problema de saúde. Então ele diagnosticou você e disse: olha, você é uma pessoa que tem uma doença crônica, a sua doença não tem cura. Se você comer aquele alimento e ficar se alimentando daquilo e acreditando apenas naquilo, você vai ficar muito doente e muito triste com aquela notícia. Às vezes é um câncer, às vezes é uma outra doença. O que você tem que fazer? Você recebeu o diagnóstico médico? Pastor, recebi. O médico disse que eu tenho tal problema de saúde, e ele é crônico, não tem cura. Muito bem. Agora você já sabe por qual problema que você vai orar, e por qual problema que você vai falar com Deus, e por qual problema que você vai exigir que o diabo tire da sua vida, porque a sua doença, a sua enfermidade, Jesus já levou na cruz. Diga amém, Jesus. Se alimente do quê? Da palavra. Em vez de você pegar o diagnóstico do médico e dizer: eu tenho isso, vou morrer com isso, e começa a falar disso e acreditar nisso, comece a acreditar no que diz a palavra. Coloca diante de Deus: Deus, a tua palavra é verdade. Ela diz aqui em 2 de Pedro 2,24, Isaías 53, que o Senhor levou as minhas doenças, o Senhor levou as minhas enfermidades. Eu acredito na tua palavra. O pão que eu como não é o pão estragado. O pão que eu como é o pão vivo que desceu do céu. Diga amém, Jesus. É disso que você tem que se alimentar. Alguém traz para você uma notícia negativa, não se alimenta com aquilo. Não fica pensando em coisas negativas. O apóstolo Paulo, ele diz assim: irmãos, quanto ao mais, você tem que fazer uma coisa: pense em tudo que é verdadeiro, que é bom, que é amável. Está lá em Filipenses 4:8. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso você faça o quê? Nisso você pense. Você tem que pensar em coisas boas, se alimentar de coisas boas. Jesus dá uma boa resposta para o diabo. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que sai
da onde, irmãos? Da boca de Deus. É aquilo que quando você vem na igreja, ao culto, você ouve a pregação, ou você está na sua casa, você abre a Bíblia, você está lendo, você pede: Deus, fala comigo uma palavra, revela ao meu coração a palavra, e Deus vai falando com você, Deus vai alimentando você. É daquilo ali que você tem que viver. Você passa uma luta, você passa um problema, não fica observando a luta ou o problema. Observe o que Deus ele fala na palavra dele para você vencer. Houve um homem que era muito de Deus, chamado Elias. Um dia ele clamou, caiu fogo do céu. Teve uma grande vitória. Aí vem uma mulher e dá para ele um pão estragado. E ele come. E ficou muito mal. Abra lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19. Reis é Antigo Testamento. Samuel vem o Reis. 1 Reis 19. Versículo 1. Diz assim: e Acabe, 1 Reis 19, 1, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. 1 Reis 19, verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a dizer a Elias: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Irmão, o Elias recebe uma mensagem. O mensageiro vem e diz: eu sou porta-voz de Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era uma mulher que servia a Satanás. Ela sustentava 450 profetas de Baal. Baal era o deus que eles diziam da época deles lá, um demônio, que eles diziam que aquele demônio, ou aquele deus, um D minúsculo, era o deus das chuvas, da fertilidade da terra, das bênçãos das plantações. O Elias, ele disse para o povo: olha, vou provar para vocês quem é o verdadeiro Deus, se é Baal ou se é o Deus Jeová. Prepararam lá um animal, colocaram, Elias preparou o dele, os profetas de Baal prepararam o dele, eles clamaram, não teve resposta nenhuma. Elias clamou e veio fogo do céu. Depois que o Elias provou para aquele povo que o profeta de Baal, os profetas de Baal e Baal eram falsos, que eram pessoas e coisas que não tinham poder algum, o Elias mata os profetas de Baal, e a Jezabel, que sustentava esses profetas, ficou furiosa. Qual era o pensamento do Elias? Eu vou fazer isso, e agora o Acabe, a mulher dele, a Jezabel, vão se voltar para Deus e vão abandonar a idolatria. Eu tive vitória. Qual foi a surpresa de Elias? Que surtiu o efeito contrário. Em vez de Jezabel, de Elias, o Acabe, que era o esposo dela, aceitarem aquela situação e entenderem só existe um verdadeiro Deus, que é o Deus Jeová, em vez de eles aceitarem isso, acatarem essa situação, o que eles fizeram? Eles se levantam contra o Elias, e a Jezabel disse: amanhã você estará morto. O Elias ficou tão decepcionado com aquilo, mas tão decepcionado, tão frustrado, o que ele fez? Ele desistiu de viver. Às vezes você faz algo por algum tempo, e faz e tenta, e não consegue. E o natural do ser humano é que muitas vezes ele desanima. Só que nós temos que, está lá no João 6,57, se alimentar de Deus, da palavra, porque quem se alimenta dele, por ele viverá. É ele quem vai te dar força. Pastor, eu cansei de orar pelo meu filho, eu cansei de orar pela minha esposa, eu cansei de orar pelo meu marido, eu cansei de orar por tal coisa, eu estou cansada disso, eu estou cansado disso. O Elias fez algo e disse: vou ter um resultado bom. Qual foi o resultado que ele teve? A mulher disse que ele estaria morto no outro dia. Ele pega aquela mensagem negativa, ruim, e come aquela mensagem e se envenena. Você tem que comer a mensagem de quem? De Deus, a palavra de Deus. O Elias come aquela palavra, aí ele coloca dentro do coração. Ele tinha um moço que andava com ele, ele disse assim: olha, o negócio é o seguinte, você não vai comigo não. Ele caminhou um dia e deixou o garoto no lugar, ele disse assim: eu vou sozinho para o deserto. Aí no deserto ele faz a Deus um pedido, daqui no versículo de número 3 em diante, ó.
O que vendo ele se levantou para escapar com vida e fugiu. E chegou a Betseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi, e sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Preste bem atenção aqui. Aquilo que ele recebeu foi tão ruim, que ele estava desistindo de viver. Quando ele pensa em tudo isso, ele faz a Deus um pedido: Deus, eu não quero mais viver, tira a minha vida. Ele estava desistindo de tudo, dormiu, e Deus mandou um anjo. Você saiu da sua casa hoje cedo, se preparou, pegou ônibus, pegou carro, gastou dinheiro, passagem, sola do sapato, você saiu e veio aqui à igreja. Deus colocou no meu coração essa palavra para pregar hoje. Eu tinha até meditado, estava com 2 mensagens diferentes para pregar hoje. Falei, qual que eu prego? E eu fiz uma oração hoje a Deus: Deus, me dá a palavra. Essa palavra eu estava já pregando ela desde sexta-feira. Eu estou compartilhando com você algo que Deus está dando para mim. O Elias sentado no lugar, desanimado, e Deus falou com ele o seguinte, usou o anjo. E qual foi a mensagem do anjo? Leia o versículo que nós paramos aqui. O versículo de número 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: qual foi a mensagem do anjo? Levanta-te e come. Ele estava caído, não queria comer. Deus veio com a mensagem: se levante e come. Ele havia ouvido de Jezabel: amanhã você estará morto. Aquilo aborreceu ele. Puxa, eu achei que eles iam entender que o Baal não é Deus. Eu achei que eu ia ter sucesso. Aquilo frustrou ele. Ele fez tanta coisa e ele achou que teria o resultado, não teve. Desanima. Aí Deus fala com ele: se levante e coma. Ele se levantou e comeu. Comeu, torna a deitar, triste, aborrecido. Deus manda de novo o mesmo anjo. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou uma segunda vez, e o tocou, e lhe disse, preste bem atenção aqui: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu. O que o Elias achava? Que amanhã ele já era. Às vezes você acha que o seu casamento acabou. Acabou não. Às vezes você acha que você vai morrer daqui a 1 ano. Vai morrer não. Às vezes você acha que os seus sonhos nunca vão se realizar. Vão. Às vezes você acha que tudo para você está acabado. O anjo de Deus falou com Elias, está falando com você hoje. Quem crê, diga amém. O anjo falou assim: levanta e come, porque a sua jornada, o seu caminho vai ser longo. O que a Jezabel tinha dito a ele? Que amanhã ele iria morrer. E o que Deus disse? Ao contrário de Jezabel. O Salmo 91:16 diz: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus usou Moisés para escrever o Salmo 91, e o Salmo 91 hoje é meu e hoje é seu. E se Deus falou que vai te dar abundância de dias, Ele vai. Quem crê, diga amém. E Ele disse: vou te mostrar a minha salvação. Ele vai. Deus não é mentiroso. Ele não é certas pessoas que fazem promessa e não cumprem. Deus, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, vai acontecer. O Elias ouviu uma palavra de Deus, comeu, e olha o poder da palavra de Deus. Verso 8. A mensagem de Jezabel derrubou Elias, a mensagem de Deus o levantou. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e, leia em voz alta a igreja, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? O Elias estava onde, irmãos? Numa caverna. A Jezabel havia dito que ele iria morrer no dia seguinte.
Passou 40 dias, ele comeu o pão de Deus e andou 40 dias. Que comida forte é essa? Você jantou ontem, hoje cedo, com certeza, se você não tomou café da manhã, daqui a pouco você vai tomar café da manhã. Daqui umas 2, 3 horas você vai almoçar. Quando for no final do dia, você está jantando de novo. O alimento que você come, ele dura algumas horas no seu organismo. A palavra de Deus, ela fez Elias caminhar. Quantos dias está escrito aí? 40 dias, 40 noites. Aí quando a palavra de Jezabel já não tinha mais nenhum poder, porque já passou os 40 dias, Deus chama ele e disse assim: o que você está fazendo escondido dentro dessa caverna? Ele estava com medo. E ele disse: Senhor, eu tenho sido zeloso pela tua palavra, e os filhos de Israel deixaram o Senhor, e tal, e Acabe, e Jezabel, e tal. Ele disse: Elias, volta, vai lá. Eu fiz ficar em Israel 7.000 que não se dobraram e não beijaram a Baal. Você vai encontrar 3 pessoas, você vai ungir fulano para ser rei, o outro para fazer tal coisa, e você vai encontrar um jovem chamado Eliseu, e você vai ungir ele vai dar continuidade ao seu ministério. Irmão, o Elias depois é levado aos céus, passa um período de tempo e Elias é levado aos céus. A palavra que Jezabel havia dito a ele: você vai morrer amanhã, essa palavra nunca aconteceu. A palavra que o diabo disse ao seu respeito nunca vai acontecer na sua vida. O que vai acontecer na sua vida? Vai se cumprir a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Volta lá para o João 6, versículo 57, para terminar aqui. João 6, 57. Eu queria que você lesse em voz alta comigo aqui, para você memorizar esse versículo. João 6,57 diz assim: como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá. Irmão, você tem que se alimentar de Deus. Jezabel fez o Elias ficar triste. Ele comeu o pão estragado. Não coma o pão estragado, não coma a má notícia, não coma a palavra de derrota, de doença. O doutor disse, mas a palavra do meu Deus é maior do que todas. Tem um versículo, está lá no livro do Apocalipse, que lá diz assim, ó: eu sou o alfa e eu sou o ômega. O alfa é a primeira letra e o ômega é a última. O que ele quis dizer com isso? Eu tentei entender, por que Jesus disse que ele é o alfa e que ele é o ômega? É ele quem tem a primeira palavra e ele quem tem a última palavra. O que dizem no meio não interessa. O que acontece durante a sua caminhada nessa terra não importa. O que importa é o que ele disse no começo, quando você aceitou a fé, e o que importa é o que ele diz no fim. Diga amém, Jesus. O que estão dizendo pelo meio da caminhada não interessa, pouco importa o que disse o médico, o que disse o advogado, o que disse o fulano ou beltrano. O que importa é o que diz a palavra. Ele tem a primeira palavra e ele tem a última palavra. Se alimente da palavra de Deus, coma dela, absorva ela. Assim como os alimentos que nós comemos fazem bem para o nosso corpo, assim a palavra de Deus faz bem para a nossa alma e para o nosso espírito. É dela que você tem que se alimentar. Não se alimente de fofoca, não se alimente de pecado, de palavras negativas. Se alimente é da fé, se alimente é da cura. Deus diz na palavra dele: eu sou o Senhor que te sara. Aí o diabo veio e disse assim: você vai morrer com essa doença. Não te dou mais 5 anos, não te dou mais 1 ano, não te dou mais 3 semanas, não te dou. Satanás, você é mentiroso, você é o pai da mentira. Eu creio é na palavra do meu Deus, e ele diz que se eu me alimentar dele, eu vou viver. Então eu vou viver. O Elias ouviu de Jezabel: você já era. E ele ouviu de Deus: sua jornada será longa. Satanás diz para você: acabou para você. Satanás, você é mentiroso, não tenho nada contigo. A minha aliança é com Deus, e eu me alimento é do meu Deus. Não como pão estragado faz mal, comida estragada faz mal. Comida boa é a palavra de Deus. Satanás já falou sua mente: seu casamento acabou, não tem jeito, esqueça, ele não vale nada.
Aí você olha para a palavra e a palavra diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Esse marido que você tem, Deus vai reformar ele. Quem crê, diga amém. Essa mulher que você tem, Deus vai reformar ela. O seu corpo, Deus vai fazer uma reforma. Pelos próximos dias você vai começar a ver coisa diferente. Puxa, pastor, eu não levantava a mão, não fazia assim. Eu estava tomando tal medicamento, agora eu tomo medicamento, eu sinto mal quando eu tomo ele. É porque você está curado e você não precisa mais dele. Diga amém, Jesus. É isso que vai acontecer. O que você tem que olhar? Olhe para a palavra de Deus. O que Deus ele disse na palavra dele? É disso que você se alimenta, é disso que você come, é disso que você toma posse. Amém, Jesus? Que Deus fale mais com você. Vamos ficar de pé, que nós vamos fazer uma oração. Pode aplaudir Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Amém. Levante as suas mãos assim aos céus, em nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, eu te apresento a minha mão, e eu te peço, coloca nesta mão a tua unção e o teu poder. Põe essa mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, nós ouvimos a tua palavra, e ela é poderosa e ela é verdadeira. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E eu te peço, ó Deus, vem com teu poder agora e a tua unção e toca em cada vida que está aqui, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, Jesus, para curar, libertar e restaurar. Alcança, meu Deus, em nome de Jesus, todos os irmãos que estão aqui na igreja hoje, participando deste culto, e outras pessoas que estarão assistindo a esta mensagem. Jesus, toca nessas vidas, cura, liberta, restaura. Eu levanto a minha voz para repreender todo o mal. Eu digo ao demônio da doença, da enfermidade, da perturbação, do ódio, do câncer: sai dessa vida, vai embora em nome de Jesus. Eu repreendo todo o laço do diabo, eu digo: saia. Todo mal, toda maldição vai embora, no poder que há no nome de Jesus, na autoridade que há neste nome. Eu estou repreendendo todo mal e eu estou determinando: toda ação maligna saia dessa vida, vai embora todo mal. Tudo que não presta desapareça e saia em o nome do Senhor Jesus. Coloca sua mão.